Olá, alunos do nono ano do Colégio Caldas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa videoaula. Mais uma videoaula de Química. Nessa videoaula nós vamos estar falando sobre capítulo 11, como podemos identificar uma reação química. Bom, lá no início do ano nós vimos a classificação de fenômenos que acontecem na matéria de duas maneiras. Nós vimos os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Os fenômenos físicos são alterações na matéria, onde eu não formo novas substâncias, altero apenas o estado físico, a forma. Então, quando eu rasgo um papel, o papel continua sendo papel, só que agora ele está fragmentado, certo? Quando eu quebro um copo, ele continua sendo copo, só que agora está também fragmentado. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, continua sendo água, só que está em outro estado físico. Então, um fenômeno físico eu não formo novas substâncias. Um fenômeno químico, sim. Eu formo novas substâncias, ou seja, eu modifico a composição química da matéria. E essas novas substâncias formadas e a tradução de um fenômeno químico se dá por meio de reações químicas. Então, reações químicas está muito atrelado ao fenômeno químico, que são o quê? Reação química é a transformação da matéria, alterando sua composição química, ou seja, formando novas substâncias. Então está atrelado a um fenômeno químico, uma reação química, a formação de novas substâncias. Quais são as evidências que nos ajudam a identificar que aconteceu uma reação química? As reações químicas são acompanhadas dessas quatro evidências aqui, ó. Liberação de gás, liberação de calor, mudança de cor e formação de um precipitado. Então, toda vez que tiver um fenômeno que libera gás, pode ser que esse fenômeno seja uma reação química. Liberação de calor, então, libera o calor também. Mudança de cor e formação de um precipitado. O precipitado, nós já vimos, é aquela substância insolúvel no meio reacional. Quando você pega duas substâncias líquidas, misturam, e aí eu formo uma terceira substância que vai ser insolúvel, sólida, tá bom? As reações químicas, elas são acompanhadas por alguns símbolos. Toda vez que eu tiver uma substância química e logo após ela um parêntese com S, quer dizer que a substância está no estado sólido naquela reação. L, líquido. G, gasoso. V, vapor. Qual é a diferença do gasoso para o vapor? O gasoso é a substância química que está habitualmente à temperatura ambiente no estado gasoso. E vapor é que naquela reação química formada, a substância está na forma de gás, de vapor. Mas habitualmente ela não é encontrada na forma de vapor. Por exemplo, quando eu tenho aqui a queima do álcool, a água vai estar na forma de vapor. Ela é liberada na forma de vapor, mas habitualmente ela é encontrada na forma líquida. Então, G para substâncias que são encontradas naturalmente na forma gasosa e V, vapor, quando eu formo a substância no estado gasoso, que não é o habitual dela, tá bom? Aqui quer dizer aquoso, dissolvido em água, tá? Esse delta em cima da seta da reação que nós vamos ver aqui é aquecimento, HV, luz, e I, a reação se acompanha por eletricidade, tá? Como que é o padrão de uma reação química, então? Então, eu vou ter os reagentes aqui A mais B, pode ter apenas dois reagentes, pode ter apenas um reagente, pode ter mais de um reagente, formando os produtos C, D. Quer dizer que Azão e Bzão, as substâncias que aparecem antes da seta, são os meus reagentes. São as substâncias que eu vou colocar, misturar uma outra para formar os produtos, as outras substâncias. Lembra que eu tenho alteração na sua composição química. E aí eu vou formar o meu Czão e Dzão, que são os produtos. Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são chamados de coeficientes. São números que eu coloco antes das reações químicas para equilibrar a quantidade de átomos antes e após a seta, tá? Existe uma ordem de balanceamento dessas reações químicas que aqui a gente está vendo, que é o macho. Primeiro você vai balancear todos os metais da reação, depois os ametais, carbono, hidrogênio e por último oxigênio, tá bom? Então botei alguns exemplos aqui para a gente pegar e perceber essas evidências.
e também fazer o balanceamento. O primeiro exemplo é a formação da ferrugem. Nós sabemos que o ferro ele tem um aspecto meio acinzentado, né, se estiver na forma de aço principalmente, e se ele sofrer a ação da umidade, da exposição ao oxigênio atmosférico, ele vai formar a ferrugem. Então a formação da ferrugem é o ferro sólido reagindo com gás oxigênio, produzindo a ferrugem, que é o Fe2O3 sólido. Correto? Sim. Então essa primeira reação aqui está acompanhada da evidência mudança de cor, que a ferrugem tem um aspecto meio marrom avermelhado, certo? Vamos balancear essa reação. Você vai ter que ter a tabela periódica junto a você, para você saber qual o elemento que você tem que balancear primeiro. No caso ali o ferro é o meu metal. Então primeiro vamos começar com o ferro. Antes da reação eu só tenho um átomo de ferro. Após a reação eu tenho 2 átomos de ferro. Então você vai vir aqui no ferro, vai por 1, 2. Metal já foi. Agora nós vamos para o ametal. Esse ametal é qualquer ametal que não seja carbono e oxigênio. Mas como não tem outros elementos ali, a gente já vai direto para o oxigênio, certo? Oxigênio, antes da seta, eu tenho 2. Após a seta, eu tenho 3. Então nós temos que pegar e igualar essas quantidades. Se eu vier antes da seta, nesse que tem 2, e botar um 3 sobre 2, o que vai acontecer aqui? Esse número que a gente coloca antes das substâncias multiplica o coeficiente. Então, 3 sobre 2 vezes 2, que é o coeficiente do oxigênio, cancelando, eu vou ter quanto aqui? 3. Então, eu equilibrei a quantidade antes e depois. Correto? Sim? Bom, vamos para o exemplo 2, que é a ingestão de um antiácido estomacal. O antiácido estomacal ele é a base de bicarbonato de sódio, que vai reagir com o ácido clorídrico presente no seu estômago. Percebam que essas substâncias estão aquosas, estão dissolvidas em água. E aí eu vou formar cloreto de sódio aquoso no seu estômago, água líquida e gás carbônico. Esse gás carbônico é evidenciado pelo arroto assim que você ingere esse antiácido estomacal para neutralizar o excesso de ácido clorídrico presente no seu estômago, ok? Essa equação aqui, se vocês forem perceber, ela já está balanceada. Primeiro metal, sódio, um sódio antes, um sódio depois. Depois nós temos o ametal. O ametal aqui seria o cloro. Um cloro antes, um cloro depois. Carbono tem um carbono antes, um carbono depois. Hidrogênio, 1 mais 1, 2 hidrogênios, correto? Oxigênio, 3, 1 mais 3, 1 mais 2, desculpem, 3. Então ela já está equilibrada, bonitinha, e essa é acompanhada por liberação de gás. A primeira mudança de cor, vamos ver a queima do álcool. Então aqui nós temos a queima do álcool líquido. Quando eu queimo alguma coisa, é a reação daquilo com gás oxigênio, uma reação de combustão, produzindo gás carbônico e vapor de água. Vamos começar com o metal. Nesta reação não tem metal, então a gente pula. Vamos para o ametal. Os ametais que nós temos nesta reação são carbono e oxigênio. Então vamos começar com o carbono. Quantos carbonos antes da seta? 2. Quantos após a seta? Apenas 1. Então, se a gente aqui vai por 1, 2. Bom, carbono já foi, falta agora hidrogênio. Hidrogênios eu tenho 6. E aqui nós temos 2. Então, se a gente aqui vai por 1, 3. Agora falta os oxigênios. Oxigênios nós temos 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 com 3 dá 7 no produto. Vamos para os reagentes. Aqui nós já temos um, eu não posso mexer colocando o número aqui, porque eu vou desequilibrar o carbono, que já foi equilibrado, e o hidrogênio também. Então vamos ver o oxigênio. Olha só. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3, 7. Aqui já tem 1 mais 6 vai dar 7 desse lado também. Então aqui eu vou pôr 3. Porque 3 vezes 2 vai dar 6, com mais 1 aqui do álcool,
7. Correto? Sim. Essa reação química, a queima do álcool, é acompanhada por duas evidências. Tanto liberação de gás carbônico, o vapor de água, quanto também liberação de calor. Todas as reações de combustão são bastante exotérmicas, liberam muito calor, tá bom? Agora nós vamos ver a produção do alumínio. Então tem a bauxita, que é o minério do alumínio, ela vai estar no estado líquido, ou seja, eu vou fazer a fusão dela. Ela naturalmente ela é encontrada sólida e quando eu aqueço ela passa do estado sólido para o líquido. Eu passo uma corrente elétrica, que nós vemos que esse I quer dizer que é corrente elétrica, e aí eu vou formar alumínio e gás oxigênio, correto? Então vamos equilibrar aqui. Primeiro metal, que é o alumínio, eu tenho 2 antes da seta, então tem que ter 2 após a seta. Então você vai vir aqui e vai pôr 1, 2. Oxigênios eu tenho 3 antes da seta e após a seta eu também tenho que ter 3. Então aqui para ter 3 de maneira semelhante a esse, eu vou botar 3 sobre 2. Correto? Sim. E aí já está equilibrada. Vamos agora para a decomposição da água oxigenada. A água oxigenada, não sei se já perceberam, ela é vendida em frascos de coloração azul bem escura para bloquear a entrada da luz. Esse bloqueio da entrada da luz é feito de propósito, por quê? Porque a luz ela acelera a decomposição da água oxigenada. E ao invés de você comprar água oxigenada, você vai comprar a água mais oxigênio que vai ficar lá naquela atmosfera que não é ocupada pelo líquido dentro do recipiente. E eu não quero isso. Eu quero comprar água oxigenada, tá bom? Então por isso esses frascos são escuros porque impedem a entrada de luz. Vamos lá? Hidrogênio, vamos começar logo com hidrogênio, porque não tem metal, nem ametal, nem carbono. Hidrogênios eu tenho 2 antes da seta e 2 após a seta, já está equilibrado. Oxigênio eu tenho 2 aqui, e aqui eu tenho 1 mais 2, 3. Então aqui eu também tenho que ter 2 oxigênios. Para ter 2 oxigênios eu vou transformar esse O2 em O1. Como é que eu faço isso? Coloco aqui 1 meio. Por quê? Meio vezes 2, cancela esse 2 com esse, vai ser igual a 1. 1 mais 1 vão ter 2 oxigênios, correto? Então essa foi a nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado bastante, espero que vocês tirem as suas dúvidas, façam os exercícios, são poucos exercícios referentes a isso aí, porque é algo bem simples mesmo, como vocês estão vendo. Fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!